Olá, bem-vindos à Oficina de Astronomia número 460. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e hoje nós vamos abordar uma temática de interesse histórico. Quais foram e quais serão os eclipses solares totais ou anulares que nós veremos na cidade de Porto Alegre entre o ano 0 e o ano 3000? Fiquem com a gente. Mas antes eu queria lembrar da 7ª edição anual do Anuário Astronômico Catarinense, obra do nosso colega professor Alexandre Amorim, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, lá em Florianópolis. Solicite o seu exemplar. É espetacular este anuário e para as pessoas que se interessam pela observação do céu, é um instrumento indispensável. Nós recomendamos. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. costeira1@yahoo.com e solicite o seu exemplar agora mesmo. Confira também os conteúdos que existem lá no Facebook da Rede Ômega Centauri e no site www.redeomegacentauri.org, especialmente nos núcleos do professor André Lau da Costa e no portal Ciência e Cosmos. Quase toda semana tem material novo. Bem, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, nós estamos, como vocês sabem, completando 25 anos neste ano de 2021. Oficina 460. E nós vamos enfocar hoje um tema que raramente se encontra na literatura, por diversas razões. São fenômenos que já aconteceram ou que vão acontecer daqui a muitos anos. Dificuldade em obter as informações, etc. Nosso tema é eclipses solares. E eu queria chamar a atenção, antes de mais nada, nós vamos aproveitar, fazer para quem está chegando agora na astronomia, vamos fazer uma revisão dos principais tipos de eclipses solares também, né? E depois abordar os eclipses visíveis em Porto Alegre. Um detalhe interessante com relação aos eclipses solares é que eles têm, nas civilizações e nas sociedades primitivas, uma mitologia universal. Quase todos os povos antigos associavam um eclipse solar com um evento onde algum tipo de animal ou monstro tentava engolir, tentava devorar o Sol. Isso é interessante. Tá? Se nós pegarmos os mitos chineses, para os chineses um eclipse solar era produzido por um dragão que tentava engolir o Sol. Para as tribos indígenas norte-americanas, era um urso que tentava devorar o Sol. Para os antigos indígenas aimaras, aqui da América do Sul, contemporâneos ou predecessores ali da civilização incaica, dos incas, era um puma, um felino, semelhante a uma pantera, que tentava engolir o Sol. E aí o que o povo fazia? Começava a fazer barulho nas ruas, bater panelas, tambores, etc., faziam gritarias, né? Para tentar espantar aquela fera ou aquele monstro que tentava comer o Sol. E interessante, sempre dava certo. O astro-rei sempre ressurgia e a vida voltava ao normal até o próximo eclipse. Bom, quais são as condições básicas para a ocorrência de um eclipse solar? Basicamente duas. A Lua deve estar em conjunção com o Sol, portanto deve ser lua nova ou muito próximo disso.
e a Lua deve estar vizinha a um dos nodos da sua órbita, ou o nodo ascendente ou o nodo descendente. São os dois pontos da órbita da Lua, onde esta órbita intercepta o plano da órbita da Terra em torno do Sol, que também é conhecido como o plano da eclíptica. Então, normalmente, a ocorrência de uma Lua nova não coincide com a passagem da Lua por um dos seus nodos. Mas quando isso acontece, aí nós temos um eclipse solar. Quais são os tipos de eclipses solares existentes? Basicamente 4 tipos: eclipses parciais, totais, anulares e híbridos. Nós poderíamos talvez incluir os eclipses anulares dentro da categoria de eclipses parciais, porque na verdade são variações do eclipse parcial, a rigor. Então nós teríamos 3 variedades, né? Mas enfim, os livros geralmente fazem distinção desses 4 tipos. Outro detalhe que nós vamos precisar aqui para compreender o que vem na sequência: magnitude e obscurecimento de um eclipse. O que vem a ser a magnitude? A magnitude de um eclipse do Sol é a fração do diâmetro do disco solar que é encoberta pela Lua. E ela pode variar de 0 até 1. 0 é quando não tem eclipse, e 1 é quando a gente tem um eclipse total. Tá? 100% do diâmetro solar encoberto pela Lua. Já o obscurecimento, ele é a fração da área do disco solar encoberta pela Lua. Então vejam que daí eu estou falando em fração de área, não em fração de diâmetro. Ele também pode variar de 0 a 1, de 0 a 100%, sendo igual a 1 quando a gente tem um eclipse total. Muito bem, vamos olhar agora de perto um pouquinho os eclipses parciais. No eclipse parcial, o que acontece? A Lua só consegue encobrir uma parte do Sol. Tá? Mesmo que o obscurecimento, ou seja, a fração de área eclipsada, seja bastante significativo, digamos até mesmo, por que não, 99% da área do disco do Sol encoberto pela Lua, ainda assim a gente não tem um dos aspectos mais dramáticos vinculados aos eclipses totais, que são aquele escurecer, que é aquele escurecer em plena luz do dia durante alguns minutos. Tá? Aqui está num diagrama não em escala, mas perfeitamente didático, que nos ilustra a condição geométrica que a gente tem que ter para a ocorrência de um eclipse solar parcial. Aqui nós temos o Sol, ali a Terra e aqui a Lua. Quando o alinhamento dos 3 astros é tal que a sombra que a Lua vai projetar sobre o globo terrestre só recai em parte sobre o globo terrestre, ou seja, isso geralmente se dá próximo das regiões polares, ou a região polar norte ou a região polar sul. Tá? Aí nós temos um eclipse parcial. Notem que, na verdade, isso aqui não é nem a sombra, né? Qual é a sombra da Lua? A sombra da Lua é esse cone que está desenhado aqui, ó. É um cone que aponta para o espaço e que não recai sobre a Terra. Então vocês vão perguntar, o que recai sobre a Terra? O cone de penumbra, que é este outro cone aqui, delimitado por essas retas. Né? Se eu estou situado aqui, por exemplo, eu vou ver uma parte do Sol bloqueada pela presença da Lua. Então vou ver um eclipse parcial. Então, basicamente, num eclipse solar exclusivamente parcial, o cone de sombra lunar não recai sobre o globo terrestre, que é interceptado em parte apenas pelo cone de penumbra. Tá? O cone de penumbra é aquela região onde, se eu estou ali dentro, eu verei uma parte do Sol encoberta pela Lua, mas não todo ele. Agora vamos para os eclipses totais. Nós temos aqui, a natureza nos brindou, no momento atual, com uma coincidência muito interessante.
O Sol é 400 vezes maior do que a Lua em termos de diâmetro. Mas, em compensação, ele está também 400 vezes mais distante do que a Lua. O efeito disso é que o tamanho aparente do Sol e da Lua, os tamanhos aparentes de ambos vistos no céu aqui na Terra, são mais ou menos iguais e remontam a cerca de meio grau. Tá? Esta é a coincidência que faz com que seja possível a ocorrência de um eclipse total do Sol. Quando a Lua encobre perfeitamente o Sol, nós temos um eclipse total. Aí sim se verifica aquele período de obscuridade noturna ou semi-noturna, como se fosse uma condição de um crepúsculo bem profundo, que pode durar de 2 até 7 minutos, né? Raramente mais do que 3 minutos, e que nós chamamos de fase da totalidade, ou totalidade do eclipse. Esse fenômeno da totalidade, ele costuma ser visível só numa faixa geográfica muito estreita, que tem tipicamente entre 150 e 200 quilômetros de largura. É por isso que a ocorrência de um eclipse total do Sol num ponto fixo qualquer da superfície da Terra é um evento bastante incomum, bastante raro, não acontece todo dia. Já os eclipses solares parciais são bem mais comuns porque são visíveis numa área geográfica muito mais ampla, tá? Essa faixa de 150 a 200 quilômetros de diâmetro corresponde àqueles pontos da superfície da Terra que são percorridos ou são varridos pelo cone de sombra da Lua, que então recai sobre a superfície do nosso planeta. Aqui tem um desenho que nos ilustra essa condição. Sol, Terra e Lua. Tá? A Lua entre a Terra e o Sol, né? Lua nova. Cone de sombra da Lua recaindo sobre a superfície da Terra, e até um detalhe interessante, vejam que todo cone ele tem um ponto final de vértice, mas nesse caso desenhado aqui, o vértice do cone de sombra não aparece, porque ele estaria teoricamente abaixo, dentro da superfície terrestre, tá? E ao redor do cone de sombra, o cone de penumbra, que é aquela região geográfica mais ampla onde a gente vê a Lua tapando apenas uma parte do Sol. Tá? À medida que a Lua vai se deslocando na sua órbita, e principalmente à medida que a Terra gira, diferentes pontos geográficos vão sendo interceptados pelo cone de sombra, vão sendo varridos pelo cone de sombra lunar, e assim nós vamos desenhando aquela faixa estreita que, como eu disse, tem entre 150 e 200 quilômetros de largura, que é conhecida como a faixa de totalidade. Mais um tipo de eclipse, os eclipses híbridos. Bom, nesse caso aqui, meus amigos, ocorre uma circunstância muito rara. Na maioria dos eclipses solares totais, o diâmetro aparente da Lua ele é ligeiramente maior que o diâmetro do Sol. Então aí nós temos a totalidade clássica. Tá? Só que às vezes pode acontecer de o diâmetro lunar aparente estar muito rigorosamente igual ao diâmetro solar. O diâmetro lunar aparente estar muito aproximadamente igual ao diâmetro solar. Quando isso acontece, a gente tem que lembrar que o contorno da Lua tem relevo, tem montanhas, tem vales, e esse relevo desse contorno, que é chamado de limbo, né, o limbo lunar, os acidentes do limbo lunar, faz com que, onde tem, por exemplo, um vale, a luz do Sol, da borda do Sol, consiga passar. Onde tem uma montanha, essa luz é bloqueada. E durante a totalidade, nessa circunstância, a gente vê um anel de pinguinhos de luz completando 360 graus em torno da imagem do Sol. Durante a totalidade, durante o instante central do eclipse. Esses pinguinhos de luz chamam-se de pérolas de Bailey. E eles também costumam ser observados nos eclipses solares totais, clássicos,
Um pouquinho antes e um pouquinho depois da fase total. No início da totalidade e no fim da totalidade. Mas sempre em uma parte do diâmetro solar. Né? De um lado do Sol, no início da totalidade, e do outro lado, no fim da totalidade. No eclipse híbrido, eles aparecem ao redor de todo o contorno do disco solar. Tá? Bom, é um tipo de eclipse muito raro, né? Porque nós precisamos dessa coincidência, digamos assim, milimétrica, entre aspas, entre o diâmetro lunar aparente e o diâmetro solar aparente. Aqui nós temos um diagrama que explica o eclipse híbrido. Vejam qual é a circunstância. Aqui nós temos a Lua, o cone de sombra lunar e o cone de penumbra. À medida que a Terra vai girando, o cone de sombra da Lua, que em princípio não está tocando a superfície terrestre e nem está dentro da Terra, como num eclipse solar clássico, ele vai se aproximando e chega num determinado momento a roçar a superfície. Então essa é a situação. Num eclipse híbrido, na faixa central de um eclipse híbrido, a gente tem um roçar do vértice, do ponto de vértice, né, do cone de sombra lunar. Aquele cone que normalmente tem o seu vértice colocado dentro da superfície terrestre, na maioria dos eclipses totais clássicos, num eclipse híbrido, roça a superfície terrestre. Tá? Ou fica acima dela. Uma circunstância bastante rara. E por fim, o último tipo de eclipse solar básico, os chamados eclipses anulares. São aqueles que reúnem, além da Lua nova e da proximidade da Lua a um dos seus nodos orbitais, uma terceira circunstância. A Lua está próxima do apogeu, que é a maior distância que ela consegue ficar da Terra. Quando a Lua está no apogeu, a sua distância máxima da Terra costuma ser ao redor de 405 mil quilômetros de distância. Distância média é em torno de 384 mil. No perigeu, em torno de 365 mil, seria a distância mínima, um pouco menos, 355, né? Por aí. Mas no apogeu, em torno de 405 mil quilômetros, a Lua fica mais distante e, portanto, aparece um pouquinho menor. Ela não consegue encobrir completamente o disco solar. E sobra, no momento central do eclipse, um anel de luz do Sol visível em torno da silhueta negra da Lua. O que acontece geometricamente nesse tipo de eclipse, o eclipse anular? Vamos ao desenho novamente. O Sol, a Lua e a Terra. Aqui está o cone de sombra da Lua. O vértice do cone de sombra não está dentro da Terra, nem roçando na superfície, como seria o caso de um eclipse híbrido. Ele passa a ficar acima da superfície. Ele não toca a superfície e nem penetra na superfície da Terra. O que se vê na fase central desse eclipse é isso aqui, ó, um anel de luz solar rodeando a circunferência negra da Lua. Esse anel pode ser mais largo, menos largo, conforme a distância da Terra seja um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Porque quando a gente fala em apogeu e perigeu, a distância mínima ou máxima da Lua, ela costuma variar um pouquinho, algumas centenas de quilômetros. Ou seja, nem todos os apogeus são iguais, nem todos os perigeus são iguais em termos de distâncias entre a Lua e a Terra. Portanto, isso faz com que de um eclipse anular para o outro a gente possa ter um anel um pouquinho mais largo, um pouquinho mais estreito. E o eclipse híbrido corresponderia ao caso limite, em que a largura desse anel tende a zero, e esse anel se fragmenta, então, naquelas pérolas de Bailey que nós referimos anteriormente. Ok, então isso é o beabá dos eclipses solares. Né? Agora que nós já compreendemos como é que eles acontecem e quais são as suas características básicas, vamos olhar um pouco os eclipses do ponto de vista das estatísticas. Vamos pegar o período de tempo entre 5 mil anos, período de tempo de 5 mil anos, que vai do ano 2000 a.C.
até 3000 depois de Cristo. Nesse período, vão acontecer ou já aconteceram um total de 11.898 eclipses solares. Destes, 3.173, ou 26,7%, são eclipses totais. 569, ou apenas 4,8%, eclipses híbridos. 3.956, ou 33,2%, são eclipses anulares. E 4.200, ou 35,3%, são eclipses parciais. Interessante essa estatística, né? Então, os eclipses mais comuns são os parciais e os mais raros são os híbridos. Né? A gente poderia pensar, o eclipse total é o mais raro, não chega a ser. Né? E se nós levarmos em conta que todo tipo de eclipse anular, né, todo eclipse anular, ele a rigor é um eclipse parcial, porque resta uma parte de sol visível, que no caso é aquele anel. Se nós levarmos este fato em consideração, então nós teremos 8.156 eclipses parciais nesse período aí de 5.000 anos que nós estamos considerando, o que totaliza 68,5% dos eclipses. Então os eclipses parciais, considerando os parciais e anulares juntos, são os mais comuns de longe. Mais de 2/3, aproximadamente 2/3 dos eclipses solares são parciais. Parciais mesmo ou parciais do tipo anular. Outra estatística interessante. Para um ponto qualquer da superfície da Terra, acontece um eclipse solar total a cada 375 anos. E se nós considerarmos apenas os eclipses anulares, um eclipse anular a cada 224 anos, certo? Muito bem, se eu considero juntas essas duas variedades de eclipses, em média nós vamos ter um eclipse total ou um eclipse anular em qualquer ponto da superfície terrestre uma vez a cada 140 anos, certo? Estamos aqui no estúdio de produção da rede Ômega Centauri, no alto do Morro da Borússia, com uma excelente vista para o litoral. Hoje um dia ventoso, vocês estão escutando o vento aí também na gravação, provavelmente. Uma visibilidade maravilhosa, a cidade de Osório, a cidade dos bons ventos, né, meu diretor? Capitão Kirk no comando do estúdio. E eu perguntaria qual a frequência de ocorrência de um eclipse ou solar total ou solar anular na cidade de Osório. Como qualquer outro ponto do planeta, uma vez a cada 140 anos. Tá? Bom, se eu for olhar a questão mais de perto, a gente vai perceber que a frequência média de ocorrência dos eclipses solares totais num dado ponto da superfície terrestre, qualquer ponto da superfície terrestre, ela na verdade oscila. Aquele valor de 375 anos é um valor médio. Eu posso ter um intervalo entre 360 e 410 anos. Tá? É típico isso. Quem quiser saber mais detalhes a respeito dessas estatísticas de eclipses, esse artigo aqui do Jean Mills, de 1982, na revista da Associação Astronômica Britânica, traz todos os detalhes. Está aí a referência para quem quiser acessar. Vocês sabem que o nosso diferencial aqui nas oficinas de astronomia é fazer divulgação científica com excelência acadêmica. A loteria dos eclipses. Como assim loteria? O problema é que essas estatísticas de ocorrência médias que nós acabamos de fornecer aqui, elas podem variar de uma maneira muito significativa. Querem ver alguns exemplos recentes? Caso dos Estados Unidos. No período de 45 anos, compreendido entre 1979 e 2024, eles viram 3 eclipses totais do Sol.
Um no dia 26 de fevereiro de 1979, outro agora recentemente, 21 de agosto de 2017, que inclusive o nosso colega, o Mauro Hoffman, viajou aos Estados Unidos para fazer a cobertura do eclipse. Tem lá uma oficina de astronomia no YouTube sobre esse evento em particular. E o próximo que vai ocorrer lá em 8 de abril de 2024, que nós vamos cobrir. Claro, né, meu diretor, se já tiver terminado a pandemia, né, porque essa pandemia, meu Deus do céu, olha, francamente, né, tem que ter paciência. Bom, Chile e a Argentina, olha, eles foram mais sortudos ainda que os norte-americanos. 3 eclipses totais e 1 eclipse anular em apenas 10 anos, entre 2010 e 2020, tá? Em 11 de julho de 2010, a Patagônia assistiu a um eclipse total do Sol. Lá, inclusive na pequena cidade de Calafate. Ah, que saudade de Calafate, meu diretor. Que saudade do cafezinho, do chocolate quente com chantilly da confeitaria Dom Luiz, lá de Calafate. Uma cidade espetacular. Eu vou fazer o merchandising aqui de Calafate. Olha, não tem um semáforo para encher o saco naquela cidade. É uma maravilha. Faz muito frio, mas é uma maravilha. Em 26 de fevereiro de 2017, houve um eclipse anular visível no centro-sul da Argentina. Pegou ali a parte norte, o limite norte da Patagônia. Nosso colega Alexandre Amorim fez a cobertura lá desse eclipse, inclusive. Em 2 de julho de 2019, bom, aí vocês vão assistir as oficinas de astronomia 434 e 446, né, para terem a cobertura desse evento, tanto do Chile quanto da Argentina, feito pela nossa equipe aqui e pela equipe do Alexandre Amorim. E depois, no dia 14 de dezembro de 2020, que, novamente, Chile e Argentina assistiram a um eclipse total. Então, vejam só, os chilenos e os argentinos estão realmente privilegiados. 10 anos, 4 eclipses. E aí vem agora a pergunta, e vem cá, e em Porto Alegre, como é que fica? Qual é o caso da capital gaúcha? Quando foi o último eclipse solar total visível na capital gaúcha, meu diretor? 19 de setembro de 1419. Olha, faltavam 73 anos para Cristóvão Colombo descobrir a América. Então é óbvio que não existia Porto Alegre, né? Olha lá, faz um monte de tempo, né? Um monte de tempo. 73 anos faltava para descobrir a América. É claro que não existia Porto Alegre. Existia ali o quê? Um charco, né? Onde desaguavam os rios ali antes de ir para a Lagoa dos Barros. Aliás, dos Barros, a Lagoa dos Patos, né? Lagoa dos Barros é aqui encostadinho de Osório, né? Quando é que será o próximo eclipse solar total? Meu Deus do céu, faltam 82 anos. 8 de janeiro de 2103. Aliás, leiam sobre este evento lá no site da rede Ômega Centauri, na seção, no portal Ciência e Cosmos, seção Túnel do Tempo. Nós já estamos falando desse eclipse lá. Isso aqui é ter pressa, né? Olha, entre 1419 e 2103 é um lapso de 684 anos. É muito tempo. É muito tempo. Pô, em média era 375 anos entre um eclipse e outro, mas 684, isso dá quase o dobro do tempo, né? Eita cidadezinha azarada essa de Porto Alegre. Mas será que é mesmo? Depois a gente vai ver que surpreendentemente não é tanto assim não. Tá? Mais adiante. Quais foram ou quais serão os eclipses totais do Sol que serão visíveis em Porto Alegre? Entre o ano 0, o ano em que Cristo nasceu, né, e o ano 3000. Está aqui a relação completa de eventos. Ó. Você pode consultar lá na internet o NASA JavaScript Solar Eclipse Calculator. Tá? Seleciona a cidade, o intervalo de tempo, e ele te dá os eventos. Tá? Olha só. 14 de maio do ano 272, 20 de janeiro de 288, até que aqui teve pouco intervalo, né, entre um e outro, né, foram o quê? Foram 16 anos, né, olha só. 25 de fevereiro do ano 518,
Aí já dá uns 300 anos, 250 anos, mais ou menos. 5 de julho de 753. 3 de março de 778. 27 de abril do ano 900. 19 de setembro de 1419, que é o último até agora. E o próximo, 8 de janeiro de 2103. E depois dele, 29 de setembro de 2285. E aí alguém poderia dizer, tá, mas a lista até o ano 3000 prossegue no próximo slide? Não, termina aqui mesmo. Ou seja, de 2285 até o ano 3000, pode se benzer porque não vai ter eclipse total em Porto Alegre. O próximo é só depois do ano 3000, sabe lá quando, eu não pesquisei. Até vou pesquisar isso, depois a gente traz uma outra oportunidade, tá? Aí a gente poderia pensar, né? Acabei de dizer, Porto Alegre é muito azarada. Né? Período médio, 375 anos entre um eclipse e o outro. Varia, né? Pode variar de 360 a 410 anos, tá? Tudo bem. Mas não é assim não, Porto Alegre até que é privilegiada, porque se a gente pegar esses eclipses aqui, ó, da lista do slide anterior, são 9 eventos, né? E dividir por 3.000 anos, né? Quantos anos por eclipse? 3.000 dividido por 9. Onde é que está? Aqui, ó, 333 anos. 333 anos. Então, Porto Alegre vê, entre o ano 0 e o ano 3000, Porto Alegre experimenta um eclipse total do Sol, em média, a cada 333 anos. Nós tínhamos dado um intervalo de, aqui ó, 365 a 410 anos. Então Porto Alegre está mais do que privilegiada em matéria de eclipses solares totais. Apesar de toda essa escassez que nós temos aí, nós estamos mais do que privilegiados. Estamos melhores do que a média. Porto Alegre está melhor que a média. Tá? Vou comentar basicamente aqui rapidamente 2 ou 3 desses 9 eventos que nós listamos ali, que são os mais interessantes. Desses 9 eclipses entre o ano 0 e o ano 3000, qual foi o mais longo? Foi o eclipse do ano 900. Tá? Ele teve uma fase total com duração de 5 minutos e 20 segundos. Durante 5 minutos e 20 segundos, fez-se a noite à luz do dia em Porto Alegre. Lá naquela data, deixa eu ver aqui qual era a data mesmo, 27 de abril do ano 900. Foi o eclipse com a totalidade mais longa nesse período de 3.000 anos. Como é que foi o último eclipse? Foi em 1419, né? Duração da totalidade, 2 minutos e 39 segundos. Então, menos da metade daquele do ano 900, mas foi... Detalhe, foi o único eclipse solar total visível em Porto Alegre durante todo o segundo milênio. Esse de 1419. Tá? Foi no início da tarde, né? Começou ali às 12h47, terminou às 15h32, né? Totalidade ali em torno de 14 horas e 12 minutos, até 14 horas e 14 minutos. Tá? Sol a 50 graus de altura, bem alto e tal. Circunstâncias bastante favoráveis. Bom, não sei se estava chovendo no dia, né? Vai saber se estava encoberto naquele dia. O mês de setembro, diga-se de passagem, é um dos meses de maior nebulosidade em Porto Alegre, portanto, há uma boa chance de que esse eclipse de 1419 nem tenha sido visível, se é que tinha alguém ali para ver, porque muito provavelmente pode ter estado encoberto, ou chovendo inclusive. Setembro é um dos meses mais chuvosos do ano em Porto Alegre, e um dos mais nublados também. Como é que vai ser o próximo eclipse, 2103? Bom, totalidade de apenas 2 minutos e 4 segundos, mas melhor do que nada, né? É o único eclipse solar total que vai acontecer em Porto Alegre no século 22. No século 22. Tá? Vai começar no meio da tarde, lá pelas 14h52, termina às 17 horas e 9 minutos. O Sol está baixando, né, de 57 até 28 graus, mas tudo bem, está tranquilo. No meio da totalidade vai estar a 42 graus de altura, quer dizer, basicamente a metade
da vertical e do horizonte, né? Então, em torno das 16h03 às 16h05, a fase em que vai ficar noite, ali no Cais do Porto, em Ipanema, no gasômetro, na Rua da Praia, né? Etc. Temos aqui uma simulação do período da totalidade desse próximo eclipse. O Sol completamente encoberto pela Lua, e vai ser muito bonito de ver sobre o lago, sobre o rio, né, Guaíba, o lago Guaíba, Vênus, o planeta mais brilhante acima do Sol, e abaixo do Sol, pertinho dele, Júpiter, o outro planeta mais brilhante depois de Vênus, Marte e também Mercúrio. Então, dos 5 planetas brilhantes visíveis a olho nu, 4 vão estar pertinho do Sol durante o eclipse e vão ficar visíveis enquanto o Sol está tapado. Vai ser uma beleza, vai ser um espetáculo. Estávamos discutindo aqui antes, né, se o nosso diretor vai estar vivo lá para ver o eclipse, né? Vamos ver, mas há uma possibilidade, né? Eu diria que a probabilidade não é zero, né? Eu também espero estar vivo, tá? Bom, tudo bem, deixa para outro dia, a gente comenta isso. Nem que seja assim, né, meu diretor, nem que seja isso. Olha aqui, ó, mas eu já fiz uma viagem no tempo, tá? Eu já fiz uma viagem no tempo e eu já vi esse eclipse, tá? Tá aqui, ó. Esta é uma imagem de Porto Alegre na tarde, no meio da tarde de 8 de janeiro de 2103. Na verdade é uma simulação. É uma simulação. Eu peguei uma foto muito bonita, por sinal, do Lago Guaíba, de um dos repórteres, de um dos fotógrafos do grupo RBS. Isso tudo está referenciado lá no nosso artigo sobre esse eclipse no portal Ciência e Cosmos. Coloquei uma imagem do eclipse de La Serena, no Chile, em 2019, né? E ficou bonito, né? Isso aqui é um restaurante que tem lá na beira do rio, assim, um prédio meio futurista e tal. Eu olhei a foto do cara e disse, vou fazer uma simulação de como é que vai ser o eclipse de 8 de janeiro de 2113 em Porto Alegre. As pessoas vão ter que estar olhando para o lado oeste, para o lado em que fica o Guaíba, né? Então, dá para ter uma ideia, né, de como é que vai ser o evento. E depois dele, o eclipse de 2285. Bom, esse vai durar bastante, hein? Praticamente o dobro do de 2103, 4 minutos e 2 segundos, tá? Mas vai ser o único eclipse total do Sol no século 23, em Porto Alegre, e depois dele, como eu disse antes, só depois do ano 3000. Então pode tirar o cavalinho da chuva porque não dá mais, né? Vai ser no início da manhã, o Sol vai estar subindo, né? Ele começa às 8h24 da manhã, né? E termina às 10h46. E a totalidade, aquele período de obscuridade que dá no meio do eclipse entre 9h30 e 9h34. 9h35 praticamente, 9h31 a 9h35. Sol também bem posicionado, 43 graus, praticamente a mesma elevação do outro de 2103, né? Era 42, só que aquele era 42 para o oeste, esse é 43 para o leste, porque é de manhã, né? Então, essas as próximas oportunidades, né, que nós teremos em Porto Alegre. E em matéria de eclipses anulares, aqueles que fazem um anelzinho de luz no meio do eclipse. Bom, qual foi o último em Porto Alegre? 3 de janeiro de 1927. Para vocês terem uma ideia, já faz tanto tempo que em 1927 foi o ano em que surgiu a Varig, aquela antiga empresa aérea que tanto orgulhou os brasileiros e os gaúchos, né? Que já não existe mais. Foi o ano também em que surgiu a Rádio Gaúcha. E faltavam ainda 5 anos para ser descoberto o nêutron, que é uma das 3 partículas básicas, das 2 partículas básicas, né, que existem no núcleo do átomo e uma das 3 que compõem o átomo, né? Um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. E o núcleo do átomo é composto de prótons e nêutrons, tá? Já faz um bocadinho de tempo, né? Quando será o próximo? Bom, esse está perto. 12 de setembro de 2034. Mas eu chamo a atenção, de novo, para o fato de que
setembro é um mês tirano em termos de climatologia em Porto Alegre. Muito nublado e muito chuvoso. Só o que falta é estar chovendo, é estar passando uma frente fria no dia 12 de setembro de 2034. Mas o perigo é real. Infelizmente o perigo existe. Tá? Aqui eu tenho uma lista dos eclipses anulares em Porto Alegre entre o ano 0, o ano do nascimento de Cristo, e o ano 3000. Tem bastante, né? Teve bastante, né? Aqui sim a lista prossegue no nosso próximo slide. Começou em 27 de fevereiro do ano 100, aí depois teve 366, 454, 721, dois aqui, né, no século IX. Aí deu um intervalo ali grande de uns 200, 250 anos. Depois em 1149, 1278, 1203, aqui aqui é 1303, né? Está em ordem cronológica, né? E aqui a lista prossegue, né? 1361, 1575, e olha o grande intervalo de tempo entre o eclipse de 1927, né, e o anterior a ele, que foi de 1575. Tá? A média entre um anular e outro ali era em torno de 140 anos, mas aqui sai bem fora do intervalo médio. Né? E o próximo aqui em 2034, aproximadamente 100 anos, né, 107 anos depois do último. Tá? Depois de 2034, chama a atenção que nós não vamos ter mais eclipse anular em Porto Alegre durante cerca de 300 anos. Porque o próximo vai ser só em 2324. Tá? E depois, 2475, 2509... 2591 e 2764. E após o ano 3000, então. Tá? Que coisa, né? Que coisa. Mas pelo menos temos um aí relativamente próximo em 2034. Está aqui, ó, o mapa mostrando a região de visibilidade do eclipse de 12 de setembro de 2034, que vai ser anular. E começa no Oceano Pacífico, passa no norte do Chile, norte da Argentina, extremo sul do Paraguai e corta o Rio Grande do Sul ao meio, passando exatamente na posição de Porto Alegre e depois entrando no Oceano Atlântico. Tá? O que eu posso dizer de tudo isso, meus amigos, para encerrar essa nossa apresentação de hoje, é: vamos torcer para não chover. E no caso de Porto Alegre tem que torcer bastante, né, meu diretor? Porque é uma cidadezinha complicada do ponto de vista meteorológico, né? É uma cidade complicada. Menos mal que o eclipse de 2103, o eclipse total de 2103, vai ser em janeiro. Janeiro é um mês de verão, um mês normalmente mais seco, mais ensolarado, com menos nuvens, mas assim mesmo, Porto Alegre é Porto Alegre. Né? Sempre foi e sempre será. Obrigado e até a próxima oficina de astronomia.